Em destaque no Panorama CBN. Viagem de Lula aos Estados Unidos foi acertada em ligação com Donald Trump na última sexta. Irã analisa a proposta de paz depois de Estados Unidos interromper operação de escolta de navios no Estreito de Hormuz. Delação de Daniel Vorcaro avança e ministro do TCU deve ser implicado. Morre Ted Turner, fundador da CNN, primeira emissora de notícias 24 horas por dia. PSG vai à final da Liga dos Campeões da Europa contra o Arsenal. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente Lula já embarcou no começo da tarde dessa quarta-feira para Washington, onde vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. A viagem foi acertada numa ligação telefônica no fim da semana passada. Essa informação foi revelada pelo jornal O Globo. Segundo interlocutores do governo ouvidos pelo jornal, o tom de Trump foi amistoso, o que diminuiu o receio de um comportamento hostil. O gesto é visto como um alívio, já que Trump teve embates recentes com outros líderes. Lula viaja acompanhado de 5 ministros, entre eles Dario Durigan, da Fazenda, e na pauta, temas sensíveis como as tarifas sobre exportações brasileiras e a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Outro ponto central é a intenção americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que o governo brasileiro vê como risco à soberania. E nessa quarta, o presidente Trump assinou uma nova estratégia nacional de combate ao terrorismo que foca diretamente nos cartéis de drogas. Segundo a revista Time, o plano amplia o conceito de terrorismo para incluir também grupos políticos radicais internos, como os antifascistas. Os Estados Unidos agora cobram mais empenho de países aliados. O tema vai ser debatido numa reunião com parceiros internacionais nesta sexta-feira. E os Estados Unidos e o Irã podem estar perto de um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. A informação é de um funcionário do alto escalão do Paquistão que tem atuado como mediador entre as duas nações. Segundo o site Axios e a agência Reuters, Washington e Teherã discutem um memorando de uma página. Nessa quarta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que a guerra pode acabar se o Irã aceitar os termos, mas manteve as ameaças de que, se eles não concordarem, os bombardeios vão começar e em um nível e intensidade muito maiores do que antes. No dia anterior, depois que eu gravei o Panorama, Trump suspendeu aquela operação militar chamada Projeto Liberdade, que tentava reabrir o Estreito de Hormuz à força. A estratégia não funcionou e acabou gerando mais ataques iranianos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou à agência ISNA que o país analisa a proposta. Já o chefe do Comitê de Segurança do Parlamento iraniano chamou o documento de Lista de Desejos Americana. Em uma publicação na internet, ele disse que o Irã está com o dedo no gatilho. Uma fonte do governo iraniano, ouvido pela agência Tasnim, disse que há pontos inaceitáveis na proposta, que tem 14 pontos. O texto prevê uma trégua de 30 dias para negociar detalhes maiores. Nesse período, o Irã aceitaria parar o enriquecimento nuclear. E, em troca, o governo Trump suspenderia as sanções e liberaria bilhões de dólares em ativos iranianos que estão congelados. Nessa quarta, uma empresa francesa informou que um navio porta-contêineres foi atingido no estreito e teve tripulantes feridos. O Comando Central dos Estados Unidos declarou que abriu fogo contra um petroleiro de bandeira iraniana no Golfo de Omã. O navio foi atingido por disparos de um jato da Marinha e ficou fora de operação porque tentava furar o bloqueio americano. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu com o chanceler iraniano e pediu a interrupção completa das hostilidades. Mais da metade do petróleo que a China importa por mar passa justamente pelo Estreito de Hormuz, que está praticamente fechado desde o fim de fevereiro. Enquanto isso, no Líbano, Israel atacou o sul da capital Beirute pela primeira vez desde o início do cessar-fogo em uma área controlada pelo Hezbollah. Segundo o grupo, o alvo da ofensiva era um comandante da força de elite de um braço militar. O governo de Israel declarou que agentes desse braço militar foram responsáveis por disparar contra comunidades israelenses e ferir soldados do exército de Israel. Reflexo direto dessas negociações é o preço do petróleo, que cai cerca de 7% nesta quarta-feira,
No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $102, um patamar ainda muito elevado, mas o menor em 2 semanas. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,5% aos 187.690 pontos. Destaque para Vale, que subiu 3,7% com o minério de ferro. Petrobras caiu cerca de 3% com a queda do petróleo. E Itaú caiu 1,8% depois de anunciar lucro líquido de 12 bilhões de reais no primeiro trimestre, em linha com as expectativas. O dólar comercial subiu 0,17%, cotado a R$ 4,92. O euro vale R$ 5,78, com alta de 0,63%. E avançou a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O empresário entregou nessa semana os anexos da proposta de colaboração para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O material, enviado num pendrive, traz detalhes sobre o que Vorcaro se propõe a revelar em troca de benefícios judiciais. E segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das autoridades que o banqueiro deve implicar é o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus. Ele é o relator de 9 processos no TCU que envolvem o Banco Master. Entre os documentos apreendidos pela polícia no celular de Vorcaro, está a minuta de um despacho que determinava a suspensão de todas as decisões do Banco Central sobre o Master. Jonathan de Jesus chegou ao TCU em 2023 com o apoio de líderes do Centrão, como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Ciro Nogueira, do Progressistas. Ciro já admitiu publicamente que é amigo de Daniel Vorcaro. Outro ponto da delação envolve o pagamento a influenciadores digitais para divulgar vídeos em defesa do tribunal e com ataques ao Banco Central. Agora, os delegados e procuradores têm até 60 dias para analisar se o conteúdo entregue por Vorcaro traz fatos novos. Se a proposta for aceita, o acordo vai para as mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que decide se valida ou não a delação dentro da Operação Compliance Zero. 4 ministros do Supremo enviaram um alerta rigoroso para que tribunais e órgãos públicos de todo o Brasil parem de criar ou pagar penduricalhos sem o aval da Corte. O documento é assinado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e pelo relator Flávio Dino, depois de reportagens na imprensa que mostram a regulamentação ou discussão de penduricalhos por tribunais e ministérios públicos pelo país. O jornal Folha de São Paulo mapeou 14 iniciativas em ao menos 8 estados. Os magistrados reforçam, então, que está proibido o pagamento de qualquer parcela extra, seja como salário ou indenização, mesmo que o valor esteja abaixo do teto constitucional. O texto deixa claro que quem descumprir a ordem pode responder por crimes nas esferas penal, civil e administrativa. Dino destacou que a proibição vale, inclusive, para benefícios criados depois de março, quando o STF já tinha decidido sobre o tema. Além disso, os órgãos devem publicar mensalmente os valores detalhados recebidos por cada integrante. Qualquer diferença entre o que for divulgado e o que for pago de fato vai gerar punição direta para os gestores. E o ministro Alexandre de Moraes determinou a manutenção da prisão do deputado estadual do Rio, Tiago Rangel, do Avante. O parlamentar foi preso pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne, que investiga fraudes na Secretaria de Educação do Rio. O detalhe central da decisão é que Moraes proibiu a Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, de derrubar a prisão. O ministro argumentou que o Legislativo Fluminense tem usado a imunidade parlamentar para garantir impunidade. Segundo Moraes, de 13 prisões de deputados estaduais no Brasil por crimes sem relação com o mandato, 12 foram derrubadas pelas assembleias, sendo 8 delas só no Rio de Janeiro. Em nota, a defesa de Tiago Rangel afirmou que recebeu a prisão com surpresa, negou qualquer crime e disse que vai prestar esclarecimentos nos autos do processo. Agora um recorte da pesquisa Quest encomendada pela Genial Investimentos, que mostra uma divisão regional clara para a eleição de 2026. O levantamento mediu a temperatura em 10 estados e revela que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro levam vantagem cada um em 5 estados. Nos cenários de segundo turno, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na frente no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A maior distância está no Rio Grande do Sul.
onde Flávio Bolsonaro tem 57% das intenções de voto contra 31% do presidente. Lula mostra força no Nordeste e lidera na Bahia, em Pernambuco e no Ceará, além de vencer também no Pará. Em Pernambuco, o presidente atinge sua maior vantagem, com 34 pontos acima do adversário. O único empate técnico acontece em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Por lá, o presidente tem 39% contra 36% do senador. O Instituto também testou o nome de outros possíveis candidatos da oposição. Lula perde para o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, em Goiás, e empata com ele em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, a disputa fica igualada em 5 estados, incluindo Minas e São Paulo. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, fala sobre a situação do PT em Minas Gerais, que costuma refletir o resultado nacional. O que é preciso definir, né, do ponto de vista do PT? Quem vai ser esse candidato em Minas Gerais? Porque é um estado muito importante para estar tão largado e tão bagunçado como está. Depois que o senador Rodrigo Pacheco declinou da ideia de ser ele o candidato, ganhou muita força a possibilidade de uma candidatura do ex-presidente da Fiesp, Josué Gomes. Ele que também é filho do ex-presidente José Alencar, que foi por 2 vezes vice do Lula nos 2 primeiros mandatos e que sempre hesitou em entrar na política, sempre foi cortejado para entrar para a política, nunca quis, mas agora se filiou ao PSB e tem admitido a possibilidade de, pela primeira vez, ser candidato ao governo do estado. Então, se for ele o candidato pelo PSB, o mesmo partido ao qual se filiou o Rodrigo Pacheco, o PT deverá apoiá-lo. Essa é a atual maior probabilidade no estado tão importante que é Minas Gerais. E no qual acontece uma coisa curiosa, né? Apesar do governador Romeu Zema ter governado o estado por 2 vezes, ser candidato a presidente da República, ele pontua muito mal. Diferentemente do Caiado, que vai bem em casa, o Zema vai muito mal em Minas. Tem só 11% no primeiro turno, fica atrás dos outros 2, fica em terceiro lugar em casa. Sobre a avaliação do governo federal, o cenário é de desafio para o presidente. Na média dos 10 estados pesquisados, 52% dos eleitores desaprovam a gestão de Lula, enquanto 43% aprovam. A pior marca é no Paraná, onde a desaprovação chega a 60%. A aprovação de Lula só supera a desaprovação em Pernambuco, na Bahia, no Ceará e no Pará. A Quest ouviu 11.646 pessoas entre os dias 21 e 28 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e de 3 pontos nos outros estados. O nível de confiança é de 95%. E a polícia do Acre investiga a conduta do padrasto do adolescente de 13 anos que matou 2 servidoras no Instituto São José, em Rio Branco. O homem, que é o dono da arma usada no crime, prestou depoimento e foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado por omissão de cautela. Ele ocupava um cargo em comissão no governo do Acre e foi exonerado. A defesa dele disse que o adolescente teve acesso indevido à arma sem autorização ou conhecimento prévio. O ataque foi na terça-feira. O aluno entrou armado na escola, disparou contra as funcionárias e se entregou logo depois no Comando Geral da Polícia Militar, que fica a 500 metros do colégio. As vítimas foram as inspetoras Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. Elas foram enterradas na tarde dessa quarta-feira sob forte comoção. Raquel estava no último ano da faculdade de enfermagem e Alzenir trabalhava na instituição há 15 anos. Além das 2 mortes, uma funcionária e uma aluna de 11 anos ficaram feridas, mas já receberam alta. O governo do Acre decretou luto oficial de 3 dias e as aulas em Rio Branco vão ficar suspensas até sexta-feira. Morreu nessa quarta-feira, aos 87 anos, o empresário norte-americano Ted Turner, fundador da CNN. A informação foi divulgada pela própria emissora, que ele fundou em 1980 e que revolucionou o jornalismo mundial ao ser a primeira rede com notícias 24 horas por dia. Turner sofria de uma doença que ataca o sistema nervoso e que ele mesmo revelou ter em setembro de 2018. O empresário começou a carreira nos negócios de outdoors da família e assumiu o comando da empresa aos 24 anos, logo depois que o pai dele tirou a própria vida.
Na década de 70, Turner comprou uma pequena estação de TV em Atlanta por $2,5 milhões. Ele foi pioneiro ao usar satélites para transmitir a programação para todo o país, o que transformou o negócio em um império de mídia. Além da CNN, ele criou canais de esportes e filmes, comprou os estúdios MGM e os times de beisebol Atlanta Braves e de basquete Atlanta Hawks. Em 1991, foi eleito Homem do Ano pela revista Time. Mesmo sendo um crítico feroz da CNN, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a morte do empresário, dizendo que ele foi um dos maiores nomes da história da radiodifusão. A fortuna de Ted Turner é estimada pela revista Forbes em $2,8 bilhões, o que dá cerca de $13,8 bilhões. No fim da vida, ele se dedicou à filantropia e chegou a doar $1 bilhão para a ONU. Turner também foi casado com a atriz Jane Fonda, vencedora do Oscar. A Ucrânia acusa a Rússia de violar o cessar-fogo iniciado pelo presidente Volodymyr Zelensky na virada dessa terça para quarta-feira. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse numa rede social que os ataques russos continuaram durante toda a noite. Já a Rússia disse que nunca aceitou um cessar-fogo. O balanço oficial aponta uma pessoa morta e 3 feridas. O governo ucraniano propôs essa pausa por tempo indeterminado, mas o Kremlin anunciou a interrupção só para os dias 8 e 9 de maio. A data marca a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Na terça-feira, horas antes do prazo para o início da trégua, ataques russos já tinham deixado pelo menos 27 mortos na Ucrânia. Falar agora daquele surto de hantavírus no cruzeiro de luxo MV Hondius. O Ministério da Saúde da África do Sul confirmou que a cepa identificada em um passageiro é a variante andina, que é a única que pode ser transmitida entre humanos. Até agora, 3 mortes foram confirmadas pela Organização Mundial da Saúde, um casal holandês e um cidadão alemão. O navio, que estava à deriva desde domingo na costa de Cabo Verde, com 147 pessoas de 23 nacionalidades, já partiu nesta quarta-feira em direção à ilha de Tenerife, que é a maior das Ilhas Canárias. Apesar da resistência inicial das autoridades regionais, o governo espanhol informou que o desembarque dos passageiros vai começar a partir de segunda-feira. Mais cedo, o líder do governo das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, disse que não permitiria a entrada do navio. Os 14 passageiros espanhóis vão cumprir quarentena em um hospital militar em Madrid. Os demais estrangeiros que não tiverem sintomas vão ser repatriados. Além dos casos no navio, um passageiro que voltou da viagem está internado em estado grave em Zurique, na Suíça. Um tribunal de Israel manteve a prisão do ativista brasileiro Tiago Ávila e do espanhol Saif Abu Keshek. De acordo com a agência de notícias AFP, a justiça rejeitou o recurso da defesa e os dois vão ficar presos pelo menos até domingo. Eles foram detidos na última quinta-feira em um barco que levava ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A ONG Adalá, que representa os ativistas, denuncia que os dois estão sofrendo maus tratos, como isolamento total e luz forte ligada 24 horas por dia. O governo de Israel nega, mas ainda não apresentou uma acusação formal. Israel afirma que os ativistas têm ligação com um grupo que atuaria em nome do Hamas. Brasil e Espanha também pedem a libertação imediata. No futebol, o PSG está na final da Liga dos Campeões da Europa e busca o bicampeonato. Paris Saint-Germain empatou por 1-1 com o Bayern de Munique na tarde dessa quarta-feira. O primeiro jogo tinha ficado em 5-4 para o PSG. Agora o time francês vai pegar o Arsenal da Inglaterra na final, que vai acontecer no dia 30 de maio em Budapeste. E o atacante Neymar pediu desculpas públicas a Robinho Júnior, de 18 anos, depois do empate do Santos por 1-1 com o Deportivo Recoleta, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. A confusão aconteceu no último domingo, durante um treino no CT Rei Pelé. Neymar se irritou depois de levar um drible, o desentendimento terminou em agressão. A defesa de Robinho Júnior enviou uma notificação extrajudicial ao Santos, relatando que Neymar deu uma rasteira e um tapa violento no rosto do garoto. Aí na zona mista do estádio Rio Parapiti, em entrevista à ESPN, Neymar reiterou o pedido de desculpas, mas disse que Robinho Júnior também errou. Foi um erro meu, foi um erro dele, eu errei um pouco mais, mas já tinha sido desculpa, já tinha pedido desculpa, pensei que estava resolvido com nós ali,
pós-vestiário. Então, se eles querem eu pedir desculpa perante a imprensa, aqui tá. Robinho Júnior também falou com a imprensa. Foi isso que te deixou com tanto ódio, além da bronca, da discussão, ter tomado um tapa no rosto do Neymar? Cara, foi isso, mas como eu já disse, ele já pediu desculpa na hora, ele já pediu desculpa, ele viu que tinha passado um pouco da medida, ele me pediu desculpa diversas vezes e eu já falei, as desculpas estão aceitas, né? Os representantes vão retirar a notificação? Sim, já aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós, eu também poderia ter errado, como eu já errei muitas vezes. No jogo dessa terça, Neymar fez o gol do Santos e abraçou o jovem na comemoração. Convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. A Sheila Mafra Holanda Maia escreveu no Spotify. Interessante, escuto esse podcast com frequência e nunca, com letras maiúsculas, falaram de Pernambuco, mas é só ter um desastre que o estado vira notícia. Ela está falando sobre as mortes pelas chuvas lá em Pernambuco que eu noticiei no último episódio. Sheila, eu entendo até a sua insatisfação, mas o Panorama prioriza assuntos que têm repercussão nacional, sejam bons ou ruins. Eu lembro que Pernambuco foi notícia com a indicação do filme O Agente Secreto ao Oscar, também por causa da eleição, para o governo do estado, para o Senado, isso para ficar em 2 exemplos só. Mas obrigado por compartilhar aí sua impressão. Outro ouvinte sugere que eu abra o episódio falando a data em que eu estou gravando. Ele não se identificou. Eu até fazia isso, mas eu parei depois de reparar que muita gente, viu, Anderson Wendel, ouve o podcast no dia seguinte. Então, achei que não fazia muito sentido falar a data, mas posso até retomar. Então, vota aí, se você também acha que eu devo fazer isso, na caixinha de comentários, dando a sua opinião. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas no seu aplicativo de podcast. E agora um convite. Em maio de 2006, o PCC anunciou um toque de recolher velado, obrigou a população a se trancar em casa e matou 59 agentes das forças de segurança. O revide da polícia nos dias seguintes foi num crescente. A guerra deixou o total de 564 mortos, sendo 59 agentes públicos e 505 civis. Os bastidores dos atentados de maio de 2006 e a transformação da facção nas 2 últimas décadas são tema do podcast PCC, o Salve Geral, uma produção do jornal O Globo e da rádio CBN. Os 2 primeiros episódios vão ser publicados já nesta quinta-feira nas plataformas de áudio. E detalhe, você vai ouvir uma voz conhecida, hein? Depois me conta. Já começa a seguir aí o PCC, o Salve Geral, no seu aplicativo. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.